E nós sendo alimentados por Ele através da Sua palavra, né? Com certeza o Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores, tudo quanto foi já realizado aqui nesta manhã, né? E já disse isso algumas vezes, repito nessa manhã. Parece que quando a gente tem um tema, o cenário dele prega bastante. Quando se tem um tema, você se ocupa com ele ali, né? E aí, lógico, Deus lhe dá ali dentro do proposto assunto. Mas ainda era quinta-feira, eu já estava sabendo já que eu seria a pessoa que estaria aqui compartilhando a palavra de Deus. E ainda quinta-feira, Senhor, o que a gente vai falar? A Bíblia é a Bíblia. Tem tanto texto, tanto, né? Para onde eu vou? Meu Deus do céu, me ajuda. Na quinta-feira, a missionária Denise aqui pregando, e eu já estava com, digamos, com algumas informações do coração. Só que aí abriu-se um grande leque. A missionária Denise pregou aqui sobre Josué capítulo 1, né? E inclusive falando ali da ordem de Deus para com Josué. Foi isso, não é missionária? E no decorrer da mensagem ouvimos aqui sobre obediência. E eu tudo refletindo sobre essas coisas, porque cada ponto desse a gente vai longe, né? E no sítio dos Vianas nós compartilhamos a palavra lá na quarta e nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, ou que vozes na verdade você tem ouvido nos últimos dias, tendo em vista que para chegar lá é preciso ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Chegar lá é preciso ouvir a voz de Deus. Mas tem vozes que vão aparecer no meio do caminho, né? Citamos lá o caso de Adão e Eva. A serpente chegou lá e quis distorcer, mentiu. E aí entrou com aquele plano tentador, né? Olha, ó, foi assim que Deus disse. E ele falou desse jeito porque não quer que vocês sejam igual a ele, igual a Deus, né? O homem cedeu, a mulher cedeu, e lá para cá é o que nós temos de relato bíblico e o que nós temos também de realidade, porque até hoje o ser humano sofre e parece não entender, mesmo a igreja anunciando, falando acerca do evangelho, não é? Mas graças a Deus que nós um dia demos ouvido e entendemos o plano de Deus para conosco ou para com o homem, né? Graças a Deus por isso. Bom, dito isso, algumas coisas eu vou relembrar, algumas coisas nós vamos trazer aqui dentro desse texto bíblico, né? E vamos entrar em outros locais aqui, mas Deus falou demais de lá para cá acerca desse assunto, acerca de outros mais, e eu vou ficar com esse Hebreus capítulo 11, versículos de 23 a 27, porém é bom lembrar aqui, nós vamos entrar lá para Êxodo capítulo 1, né? Mas inicialmente dizendo o tema do livro do Êxodo, lá no capítulo de número 1, se você quiser acompanhar, você abra comigo a palavra de Deus. E nós vamos para Êxodo, capítulo de número 1, até para a gente poder trazer aqui à nossa memória algumas informações. Os irmãos são conhecedores, mas a gente vai tratar dessas informações para até entendermos o que pretendemos nessa manhã. Então o termo Êxodo, de Êxodo, é libertação. Não se pode ter libertação sem um libertador, isso é claro, né? E é aí que Moisés entra na história.
como o grande libertador levantado por Deus. E você vai lendo a palavra, como Deus trabalha. Eu fiquei só me alegrando em casa, como Deus trabalha, como Deus age. Aqui, por exemplo, nessa manhã, você está aqui, mas como Deus já trabalhou em seu favor aqui nessa manhã. E você não tem essas informações palpáveis, mas no mundo, no campo espiritual, né, Deus, a Bíblia diz que Deus ele está trabalhando, principalmente por aqueles que nele esperam. Então você veio aqui, deixou algumas coisas para trás, vamos dizer desta forma, né? Você descansou elas lá e colocou o teu coração aqui para esperar em Deus, descansar em Deus, porque a Bíblia diz que Ele não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Você dormiu à noite e Ele estava trabalhando por você. Nós dormimos à noite e aí o salmista vai longe, né? Em paz me deitei, em paz acordei. Por quê? Aleluia. Deus sustentou o nosso sono, guardou-nos, né? Tudo isso, como Deus trabalha, nós vamos entender aqui, né? Deus cumpriu as promessas da aliança que havia feito com Abraão, ao abençoar seus descendentes e fazer com que se multiplicassem grandemente. Isso aconteceu. Já vamos ler Gênesis capítulo 12. No entanto, o rei do Egito, né, Faraó, não se agradou da rápida multiplicação do povo hebreu. Cresceu por demais. Veja, por exemplo, o Êxodo capítulo de número 1, versículo 11, aliás, versículo 12, olha o que diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais eles sofriam, quanto mais eles eram afligidos, diz aqui que eles multiplicavam e cresciam, não é? Isso de forma grandiosa, né? No entanto, dizia que o rei Faraó não se agradou, e assim ele tomou medidas para evitar, né? Se você for ver aí, por exemplo, o versículo de número 9, 10, diz assim: olha, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Faraó resolve tomar medidas, pelo menos 3, vamos observar aqui. A primeira medida era a aflição, como nós já lemos aqui, dos adultos. Isso está nos versículos de 8 a 14, né? Veja que a coisa foi tão intensa, a palavra dureza aparece aqui no versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Foi a primeira medida dele, né? Ele já está ali tratando, né? Temendo, querendo evitar esse crescimento, essa multiplicação. A primeira medida que ele toma é essa, não é? No entanto, amados irmãos, como nada e tudo isso já estava, e tudo que acontece está, e nada fugirá dos planos de Deus. Isso é incontestável. Alguém pode dizer: puxa, mas aconteceu isso, será que Deus perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle de nada. Mas por que aconteceu isso, aquilo outro? Por que acontece isso, aquilo outro? Deus, vou repetir para você, dá um glória. Deus
Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que ainda vai acontecer, estão nos planos de Deus. E isso é incontestável, né? O Salmo 139 fala de atributos exclusivos de Deus. E entre onipresença, presente em todos os lugares, onipotência, ou seja, todo o poder é dele. Ele é o poderoso. Ninguém há mais poderoso do que ele. E por fim, onisciência. Conhece ontem, conhece amanhã, conhece o agora, conhece o daqui tantos anos. É onisciente, né? Ele conhece todas as estações. Soberano é o nosso Deus, né? Tudo está debaixo do seu governo, e ele continua governando com extrema soberania. Aleluia, glória a Deus. Quem quer dizer que ele não está, que fugiu do controle, é o diabo. Porque o diabo não tem controle de nada. Quando ele achou que, aliás, ele usa da mentira, né? Ele quer dar aquilo que ele não tem. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo vem dele, diz Paulo, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sua vida é dele, sua roupa é dele, sua casa é dele, os teus filhos são dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Gênesis capítulo 15, versículos de número 12 a 14, só para a gente corroborar aqui com o que estamos dizendo. Diz assim, Gênesis capítulo 15, versículo 12 a 14, diz assim: e pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão, saibas, então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Fica tranquilo, porque o mesmo Deus que às vezes até permite nações, poxa, mas ele não é crente, mas aquele povo, e se Deus permite, ou se Deus até se faz utilizar de certos canais que para eu e você entender é difícil, continuo dizendo, é Ele quem está controlando todas as ações. Continua sendo Ele. Nada fugiu do plano de Deus. Você vê que isso aqui já está sendo dito a Abraão, ou a Abrão, ainda então, não é? Haveriam de sofrer, haveriam de ser afligidos, como nós já lemos, não é? Haveriam de ser tratados, como também o próprio Deus vai dizer: eu vou tratar com aqueles também que estarão naquele momento como, sabe, eu comando daqui para frente. Não, senhores, o comando foi, e sempre será do nosso Deus. Amém, igreja? Primeira medida. Segunda medida está no livro do Êxodo, capítulo de número 1, e o versículo, ou os versículos de número 15 a 21. Vejamos o que a Bíblia diz para nós aqui compartilharmos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto?
que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, olha aí, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E se fortaleceu muito. Aleluia. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Já há alguns dias a gente vem ouvindo aqui que Deus ele honra os seus fiéis. Amém ou não, igreja? Amém. Nós temos aí nosso irmão Natanael lá do sítio dos Vianos, contou para nós lá algumas vitórias que Deus concedeu a ele recentemente. Posso falar, irmão Natanael? Só um pedacinho só? Recentemente um carro atropelou o nosso irmão indo trabalhar de bicicleta, e o carro simplesmente foi embora, mas deixando um prejuízo na mão do servo de Deus. Quebrou aí um dos dedos, não é isso, irmão Natanael? Quebrou um dos dedos, que o impossibilitou de, inclusive, estar trabalhando, né? Caiu na mão do INSS. Quem já passou por lá sabe como é complicada a coisa, né? Mas, aleluia, em momento algum, foi ele que testificou para nós, em momento algum Deus deixou de cuidar da vida do seu servo. Estava tudo nos planos de Deus, estava, como também estava no plano de Deus, está no plano de Deus, não só ele, mas todos nós estarmos aqui nesta manhã, para ouvirmos esta palavra, para adorarmos os louvores que já foram entoados, aleluia, mas para você entender nesta manhã, que ele continua no controle da sua história, ainda que o diabo queira, irmãos, né? Desde o Gênesis, e nós meditamos lá, que coisa, a gente vai entendendo, porque o diabo é sujo, e ele usa dessas sutilezas, dessas artimanhas, para querer frustrar os planos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jó capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Aleluia. Mas o diabo está tentando impedir, irmão, e ele não consegue. Repita após mim: ele não vai conseguir. Pergunta para mim por quê? Mais forte, igreja. Porque Deus é maior do que ele. Era a segunda medida dele, esse plano. Olha só, se esse plano tivesse dado certo, o faraó teria exterminado o povo hebreu da terra. Ou seja, a futura geração de homens estaria morta, e as meninas acabariam se casando com escravos egípcios e sendo assimiladas pela raça egípcia. No entanto, Deus não permitiu que isso acontecesse. Aleluia! O que é que Deus havia dito a Abraão? Vamos ver o que Deus havia dito a Abraão. Gênesis capítulo de número 12, você conhece, mas eu quero ler, né? Deus havia dito a Abraão o seguinte, Gênesis capítulo 12, versículo de número 2, versículo de número 3: e fartiei, né? O versículo 1 está chamando Deus a Abraão. E fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Está eu e você neste contexto, aleluia, porque é promessa de Deus abençoar e fazer o seu povo crescer e ser o seu testemunho sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Deus não permitiu que isso aconteceu, né? O que ele fez? Usou parteiras hebreias para frustrar o plano de Faraó. Foi o que nós lemos. Ora, a princípio, quem acreditaria? Como também quem acreditaria? Corvos, por exemplo, não é?
servindo de mordomo para um servo de Deus. Mas quando Deus está no negócio, como Deus não perde o controle de nada, como Deus continua conduzindo todas as coisas, aleluia, Ele usou aqui as parteiras, para frustrar o plano de Faraó, aleluia. É interessante lembrar e frisar aqui o texto que nós lemos, porque diz que elas temeram a Deus, temiam a Deus. E aí você vai ver na Bíblia, né? Quem temeu a Deus, qual foi o resultado? Mas o Isaías foi cortado ao meio. Mas não sei quem morreu assim assado, mas nenhum deles estão fora daquele grande dia, aleluia. Morreram, é verdade, foram degolados, foram decapitados, é verdade, mas um céu de glória, a promessa de Deus, aleluia, está ainda aberta e alcançando vidas que, se entregarem a Ele, continuarem temendo a Ele, vão tomar posse deste céu glorioso, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, sofrer, aleluia, mas tomar posse da grande cidade celeste ou não? Essas parteiras arriscaram as suas vidas e por isso não tiveram ao seu favor a honra de Deus. Segunda medida. A terceira medida, o afogamento de bebês do sexo masculino. A terceira medida que ele tomou, Êxodo capítulo de número 1 e o versículo de número 22. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Percebe uma coisa aqui, irmãos? Foram 3 tentativas e as 3 que ele tentou foram frustradas. Saiu um glória a Deus aqui, outro aqui, maravilha, mas eu vou repetir. As 3 tentativas de Faraó em acabar com os meninos hebreus foram todas as 3 frustradas. Como o plano de Satanás também foi frustrado, continua sendo frustrado e não vai ter êxito no futuro. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Quer ler comigo para você dar um glória bem forte? Aleluia, porque esta é a primeira promessa que você encontra nas Sagradas Escrituras, não é? Que se diz respeito a mim e a você: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Nasceu sim o Filho de Deus, aleluia, cresceu, aleluia, não é? Foi maltratado, etc, que você já conhece, morreu, aleluia, mas ele mesmo diz, aleluia, ao terceiro dia vou ressurgir, aleluia, e isso aconteceu, e ele vai dizer lá no livro do Apocalipse: eis que estou vivo pelo século dos séculos, aleluia. A terceira medida dele então era Faraó, então, quando descobre que o seu plano mais um deu errado, não é? Não deu certo, intentou um novo plano e ordenou a todo o povo que providenciasse para que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados, não é? No sagrado rio Nilo. No entanto, estava para nascer, aleluia, coisa boa, estava para nascer um menino que o Faraó não conseguiria matar. Lembra do João? O apóstolo João, lembra? Serve de Deus, e olha que tentaram matar ele de qualquer jeito, a ponto de colocar ele dentro do tacho fervendo. E não tem jeito, ninguém mata um homem. Tentaram matar os 3 meninos lá na fornalha de fogo. Tentaram. O rei estava furioso, cheio dos cão. Ele aquece a fornalha, lança lá, que nós vamos acabar com esse evangelho. Nós vamos acabar com esse negócio de Deus aqui na nossa terra. Vai nada. Deus está no controle da sua vida. Vai nada.
Mas ele vai frustrar os seus planos. Não vai frustrar o plano de ninguém. Deus é forte, poderoso. Ah, mas o meu sonho, o teu sonho está de pé, diz o Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Repita após mim: se Ele prometeu, Ele cumpre. Olha que coisa boa. Estava para nascer um menino que ele tentaria matar de qualquer jeito. E este se tornaria, através do plano de Deus, aquele o qual o Senhor glorificaria o seu nome. Coisa linda de Deus de a gente meditar. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 2 diz assim, olha: e a mulher concebeu. Repita após mim: e a mulher concebeu. E a mulher concebeu. E esta mulher era Joquebede, e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Veja que enquanto o texto de Êxodo enfatiza como a mãe teve fé, e isso nós vamos ver Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 23, para a gente ir marcando aqui território. Hebreus capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 13 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Você viu como as coisas começam, irmãos? Os pais eram tementes a Deus, criam o agir de Deus. Moisés estava plenamente coberto. Já vamos falar sobre isso, que eu achei muito algo glorioso, né? Enquanto então o Êxodo enfatiza como a mãe teve fé, os pais tiveram fé, né? Hebreus capítulo 11, versículo 23 elogia tanto o pai quanto a mãe por terem confiado em Deus. Joquebede, sua mãe, tentando livrar a seu filho do perigo, o pequeno Moisés, repita após mim: o pequeno Moisés, resolveu colocá-lo no cesto e soltá-lo no rio Nilo, justamente no momento que a filha de Faraó descia ao rio para banhar-se. Êxodo capítulo 2, versículos 5, 6, 7 até o 10, você vê isso, não é? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Aleluia. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tem tirado. Vê-se claramente pelo menos duas coisas: providência de Deus para o seu povo, diga amém. Amém. Providência de Deus para o seu escolhido, diga amém. Amém. Moisés, com certeza, nesta hora, quando digo a partir dos versículos de número 2, um menino recém-nascido, indefeso, não podia falar nada. Aliás, quando a mulher ela abre, não é? E ela vê o menino, ele está chorando. Diz que ele chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Indefeso. E quando o versículo de número 10 diz que este menino, diz aqui, e sendo um menino já grande, nós temos aqui 2 momentos na vida de Moisés.
Antes, Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, olha só que coisa linda, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Dois momentos, e nos dois momentos Deus, dá para dizer assim, né? Advogou, cuidou, protegeu. Recém-nascido, indefeso, não pode fazer nada, não sabia nem o que estava acontecendo, apenas chorava. Mas o Deus de Israel estava cuidando daquele menino. Aleluia. É coisa linda de pensar sobre isso, irmão. Você imagina, desde o ventre da sua mãe, Deus disse para Jeremias: desde o ventre eu escolhi você, desde o ventre você foi escolhido, aleluia, não é? E você vê, um deles estava escutando o testemunho de um pastor, que a mãe grávida disse que batia com madeira na barriga para matar o menino, porque o pai dizia: esse menino, se ele nascer, eu mato você, não é? E aí batia na barriga para querer matar o menino, e não consegue matar o menino se torna um grande pregador da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque era plano de Deus, era escolhido de Deus, é propósito de Deus. Não mata, irmão. Repita após mim: não mata. Não é o que o pessoal fala aí? É, vaso ruim não quebra com facilidade, não é isso? Você não é vaso ruim não, viu? Você é vaso de Deus. Repita para eu sou vaso de Deus. Em você está a excelência, tesouro de Deus. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, em todos os momentos nós precisamos dos cuidados de Deus. Desde o momento, não é, da fecundação e tal, não é, do feto. Desde lá, desde os pais, né? Desde o homem e a mulher planejarem e tal, já é plano de Deus, já está nos planos de Deus. Deus já está agindo, Deus já está cuidando. Aleluia. Muita coisa vai acontecer, acontece coisas no meio da gravidez. Puxa, o menino é agora. Não, irmão, Deus está cuidando, fica tranquilo, fica tranquila, aleluia, né? Precisa de Deus desde o momento que nasce, continua precisando, mas quando já grande, ainda que precisando dos cuidados de Deus, do agir de Deus, da proteção de Deus, ele também já passa a cooperar com Deus. Amém ou não? Passa a cooperar com Deus. Não é Ele quem dita, não é Ele quem manda, como não é você que manda, não é você que dita, mas você pode cooperar com Deus também. Isso é glorioso, porque quando nós aceitamos a Cristo, resolvemos entregar a nossa vida a Ele, Ele assume então o controle de todas as ações da nossa vida. E no entanto Ele quer que nós continuemos reagindo, agindo e indo ao encontro dEle, para sempre pedirmos a Ele: guarda-me, avança, não é por mim, ajuda-me. E aí então parte de você esta colaboração. Moisés colaborou. Por quê? Já grande. Agora ninguém precisa carregar ele no colo. Repita após mim: ninguém precisa me carregar no colo. Também não dá também, né? Mas tem um que te carrega no colo aqui hoje. Ele te carrega no colo aqui hoje. Ele te trouxe aqui nas palmas da mão dele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas nesse momento, não é? Versículo 10 do livro do Êxodo, capítulo 2. Nesse momento, ele resolve e toma uma decisão, faz uma escolha, não é? Nesse momento ele torna, na verdade ele deixa, né? Aleluia, de ser filho da filha de Faraó. Ele resolve deixar de ser filho da filha de Faraó e muda, e ele contribui para com essa mudança. Era plano de Deus? Claro que era. Há detalhes aqui, nós não temos tempo, não é? Mas com certeza a Bíblia diz aqui, ó,
E aconteceu, versículo 11 do capítulo 2, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Ora, quando é tempo de mudança? Quando é tempo de deixar de ser filho da filha de Faraó? Veja que o Egito para Moisés era muito bom. Ou Moisés não tinha de tudo lá, sim ou não? Tinha. Conhecia artes, ciências, fama, dinheiro. Moisés tinha boa educação, conforto e também boa comida. Tudo isso Moisés tinha. Mas quer ler para mim? Vamos lá? Hebreus, capítulo de número 11. Por favor, alguém aqui lê para nós o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aí, o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Só que a carta aos Hebreus nos dá um toque aqui, e a gente precisa entender, porque diz aí, pela fé, vírgula, pela fé. Isso teve repercussão. Percebe que as pessoas, quando se entregam a Cristo e abandonam, por exemplo, as práticas além das práticas mundanas, mas tinha pacto com o diabo, por exemplo, não é? Você percebe que isso traz uma repercussão, traz, digamos, eu digo problemas, mas dificuldades grandes, enormes. As pessoas sofrem porque rompeu. E você pensa que Moisés, por tomar essa decisão, ficou tudo certo? Faraó aceitou? Ah, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Não, senhor. Porém, isso deu significado, porque abandonar o mundo com o seu pecado foi o que Moisés fez. E significa isso espiritualmente para nós, não é? Porque Moisés tinha que abandonar o Egito, assim como nós também temos que abandonar o Egito. E o Egito é o mundo, mas nós estamos nele. Mas nós não somos e não partilhamos das mesmas coisas que o mundo partilha. Impõe. Opa, estamos alguém disse que a gente é ET, né? Então que seja ET. Mas ET, pessoas lavadas e redimidas no sangue de Cristo, candidatas a herdar por promessa da parte de Deus a grande cidade celestial. Aleluia. Abandonar o mundo com o seu pecado, irmão. E o apóstolo São João falou sobre isso. Mas vamos lá. Assumir uma responsabilidade que leva para a vida eterna. Repita após mim. Assumir uma responsabilidade que leva para a vida eterna. Amém? Vamos lá, Mateus, um dos irmãos, ou irmã, ou irmãs, Mateus capítulo 7, versículos de número 13 a 14. Li para nós aí, por gentileza. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Olha só. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Tomar a decisão de abandonar, tomar esta atitude responsável, deixar tudo isso, você e eu tomaremos posse de uma linda vitória para a nossa vida, que é a vida eterna.
Quando o Senhor Jesus está chamando um, chamando o outro, e aí um se levanta e diz: olha, o que nós vamos receber te seguindo? Porque ele havia dito: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você seguiria alguém assim que não tem R$2, irmão Rosalinho? Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Se eu disser para você que Ele é dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Se eu disser para você que Ele é dono do ouro e da prata. Se eu disser para você que Ele fez uma coisa que homem nenhum jamais faria, jamais vai fazer, e tem condição de fazer, de dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, aleluia, oh, glória. Irmãos, Ele deixou, se não me engano, Filipenses fala isso. Ele deixou, vamos ler Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo de número 2, porque são versículos que, olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 7 em diante, aliás, todo o texto, né? Mas versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Olha o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele fez tudo isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Reconhecer que os prazeres pecaminosos do mundo são passageiros. E como tem crente que gosta de se apegar no dinheiro. Eu tenho um carro, parece que o carro é o Deus dele. Eu tenho uma casa e a casa, parece que a casa é o único bem que lhe dá satisfação. Em contrapartida, tem até uma história, não dá pra gente contar, não tem tempo, né? Em contrapartida, tem gente que não tem nem onde sentar, mas se você entrar na casa dele, você vai ser abençoado, você vai ser bem recebido, aleluia, a presença de Deus está lá, você vai ser curado lá, aleluia. Oh, coisa boa. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, você também conhece bastante, né? Mas deixa eu ler aqui, 2, versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, repita após mim, o mundo passa. Aleluia, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque que intentaram contra os servos do Senhor, e nenhum deles frustrou o plano de Deus na vida dos fiéis. Por que que ele não conseguiu frustrar? Porque permaneceram fazendo a vontade de Deus, e eles fizeram a vontade de Deus, e a Bíblia diz: permanece para sempre. Aleluia. Aqui teve algumas coisas que foram sofrimento, não é? Passaram por momentos difíceis, até perderam aliás, não perderam, né? Mas ganharam, não é? Mas aqui morreram, aleluia, glória a Deus. Mas não perdeu, porque está garantido, aleluia, glória a Deus. Oh, que sacrifício glorioso que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão. Ninguém pode anular, aleluia, este sacrifício na minha e na sua vida nesta manhã. Alabaço e anda, alabacaia, aleluia, aleluia. O Senhor gosta de Romanos
Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para você, abençoada, abençoado servo de Deus. Não há condenação contra a sua vida. Jesus veio, cumpriu e anulou aquela condenação, aquela dívida que você não poderia jamais pagar e homem nenhum pode pagar. Mas a graça de Deus, Tito 2,11, se há manifestada, trazendo salvação a todos quantos nele creem. Meu tempo está encerrando. Quando então eu e você, não é? É tempo de deixarmos de ser filho da filha de Faraó, né? Quando é tempo também, não é, de fazermos sacrifício. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 a 5. Lê para mim alguém, por favor, 2 Timóteo 2, versículos de 3 a 5. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se não militar legitimamente. Toda renúncia exige sacrifícios. Abrir mão. Deixar para trás. E olha o que ele diz aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Aliás, eu estou no 2, né? 2, o 3 e o 5 sofre comigo as aflições como bom, não como algum, e nem como mal jamais, mas como bom soldado de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Hebreus também vai dar esta parcela de contribuição, deixando, sabe, os embaraços desta vida. Claro que poderíamos estar aqui com uma lotação, pessoas na escada, é verdade, não é? Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Você abriu mão, você deixou para trás estas coisas que estavam lhe impedindo. Aleluia. Por isso eu acredito, irmão, não estou lançando nada diferente aqui não. Eu acredito que você vai receber uma bênção mais especial da parte de Deus. Eu estou falando isso porque de lá para cá a minha esposa caiu lá na escada de casa, quase quebrou tudo aí. A Raquel foi a Stephanie. A Stephanie também caiu lá da escada também. Cadê a Stephanie? Não estou vendo ela. Ah, tá. A Stephanie também caiu na escada, mas está aí, ó, perfeitamente. Então, Deus está cuidando de nós, irmão. Deus está cuidando, mas por quê? Porque nós renunciamos. Existe sacrifício? Claro. Procure dar preferências a algumas coisas em detrimento de outras. A missionária Denise falou quinta-feira aqui, né? Pensai nas coisas que são do alto. Aquele versículo que diz que pensar de boa fama, falar de boa fama. Filipenses 4:8, não é? Se é de boa fama e tal, né? Nisto pensai, vai dizer lá, não é? Quer dizer, se ocupar com as coisas do alto. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar alimento hoje, Deus vai te dando roupa hoje, Deus vai te dando saúde hoje, Deus vai te dar saúde daqui a pouco, Deus vai guardar a sua família. Você vai chegar à noite, vai deitar no seu travesseiro com aleluia, a cabecinha em paz, vai dormir um sono tranquilo, porque Ele está cuidando dos fiéis. O plano de Deus está em andamento na sua vida, aleluia. O sacrifício de abandonar o Egito era muito pequeno. Isso aqui é maravilhoso. O sacrifício de abandonar o Egito me levou do povo de Israel. Quando chega para Moisés: Moisés, você tirou nós de lá para não morrer no deserto. Nem água para beber tem. Lá tinha pepino. Tem mais coisa que falou lá, não lembro agora. Cebola, né?
Cebou, lugar para dormir. Eu vou dormir aonde aqui, Moisés? Está de brincadeira com a gente? Vale ou não vale a pena sacrificar, renunciar o mundo e as coisas que Ele propõe? Sacrifício de abandonar o Egito era muito pequeno diante da glória de ser um grande instrumento do Senhor. Moisés preferiu sofrer. E esse preferiu sofrer, irmão, me chamou bastante atenção. Porque veja, nós não preferimos, embora nós acabamos de ler aqui, sofre. Esse sofrer aqui, só para a gente endossar aqui, não é um sofrer de alguém que, como se perdesse todas as coisas e não tivesse algo em seu favor. Muito pelo contrário, é um sofrimento, oh glória, que lhe garante algo que seria, digamos, presente, mas muito além de qualquer presente que você possa receber aqui na terra. É isso. Você sofre, você é apertado, você é exprimido, você não aguenta mais, você, aleluia, está com dificuldades, alguns estão parando. Ontem minha filha até perguntou, fazendo uma encenação aí com os jovens e tal, e aí pensou em algum momento em desistir, né? Já pensou em parar tudo? Oxe, eu sou ser humano, né? Agora, Deus me ajudou, Deus está te ajudando, nós não paramos, e Deus vai continuar nos ajudando, nós não vamos parar, porque Ele vem buscar a igreja. E você e eu, se permanecermos, vamos subir. Aleluia. Então quer dizer, não é um sofrer para perca, mas para ganha. Paulo diz o seguinte: olha, tudo isso que eu tenho estudo, eu falo um monte de língua, eu sou tal, eu sou respeitado, mas tudo isso aí é esterco diante da glória que há de ser revelada para mim e para você. E Paulo vai dizer ainda, olha, nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Apocalipse capítulo de número 3 e versículo de número 10, que eu gosto bastante, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, diga glória a Deus, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, e eis que veio sem demora. Olha aí, aleluia. Se você está, né, é luta, é os problemas, eu vou parar, ninguém olha por mim, o pastor não me chama, não me dá oportunidade, calma lá, recua aí. Deus manda dizer: eis que veio sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Ao que vencer, ou a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Deus manda dizer ainda à igreja: não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para os problemas, mas aleluia, diz-nos o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto você olha para Ele, você vence as dificuldades da vida. Enquanto você olha para Ele, está se cumprindo a palavra de Deus: a quem vencer, aleluia, eu vou dar, eu vou abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda eu concluo com 2 Timóteo, né? Aliás, seria um outro versículo, mas 2 Timóteo capítulo de número 2 e o versículo de número 12 diz assim: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Hebreus capítulo de número 11, versículos de número 25, 26 e 27, que nós lemos, frisamos e vamos concluir juntando a esses versículos o versículo dessa mesma carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe,
e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso diziam claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus capítulo 10 e versículo 23, retenhamos firmes a nossa confissão de fé, porque fiel é o que fez a promessa. Aleluia. E ainda no versículo 16 do capítulo 11, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te fortalecendo, dando graça, e nós continuemos em sua presença. Nós agradecemos a Deus e espero poder ter contribuído com uma parte, uma parcela aqui, mas muito feliz por estarmos nessa manhã reunidos. Deus abençoe. Eu retorno à missionária Denise Cláudio. Amém. Graças a Deus.